Será exatamente ser... não sermos só nós a ouvirmos a nós mesmas, mas uma conversa muito espontânea, muito à volta das necessidades de todas e tentar perceber o que é que se vai passar aqui. Isto para vos dizer que nós estivemos aqui a conversar um bocadinho, antes de iniciarmos esta sessão, sobre o que era importante falar, e nós temos os nossos tópicos, mas aquilo que chegámos à conclusão foi que seria mais importante perceber o que é importante para vocês. E é a partir daqui que se calhar que começamos, colocando-vos se calhar questões do o que é que vos motivou a vir até aqui? O que é que estão aqui a fazer? Contem. Pela minha parte, eu acho que é muito, que tem também como aquilo que eu tenho trabalhado, inclusive no meu trabalho do primeiro ano, que é o encontro com o meu lado feminino mais escondido e que tem muito a ver com a questão da aceitação da fragilidade, ou digamos, da vulnerabilidade em mim. Portanto, a questão da vulnerabilidade em mim e dessa aceitação de que eu não preciso, que eu posso baixar os braços e posso ser acolhida pelos outros, porque eu sou boa para acolher, mas tenho dificuldade em ser acolhida e acho que tenho estado a aprender isso também. Tenho estado a aprender isso e é isso que eu preciso, ou seja, há um lado em mim da receptividade e que eu não tenho suficientemente trabalhado para aquilo que eu gostava. Ou melhor, eu tenho, mas nunca o soube exprimir, até porque a vida também não me permitiu que eu tivesse essa facilidade. Mas, independentemente disso, eu também o fechei em mim durante muito tempo. E acho que estou a tentar trabalhá-lo para ele sair muito mais rápido para fora. Porque o meu lado yang, pronto, safou-me muito na vida, mas sinto muito essa necessidade da vulnerabilidade no que isso abarca, não é? Mas da receptividade de uma forma equilibrada, não é? Mas de ser mais passiva e de poder ser acolhida e cuidada. E saber deixar-me cuidar também pelos outros. Grata, Camila. Grata, Camila. Boa noite a todas. Eu achei muito interessante porque este tema, porque numa sociedade que nos puxa tanto pelo lado masculino do fazer, do ser competente, do ser eficiente, e neste momento eu sinto que estou a ser cuidadora de muita gente e não estou a cuidar de mim. E isto está-me aqui a faltar... como é que eu volto a casa? Como é que eu volto a esta questão da priorização? E o saber pedir ajuda também é uma coisa muito importante que acho que não sou a única que tem, nós conseguimos fazer tudo, não é? Nós aguentamos tudo, então é muito este o meu desafio do lado feminino, eu cuido de toda a gente, mas depois não cuido de mim, então qual é a lógica disto? Eu não estou à espera que vocês me respondam, mas é mesmo a partilhar, é isto que eu estou a sentir muito, então... estou aqui armada em bombeira, não é? De serviço e depois falta-me aqui tempo e energia para mim própria. Grata, Rita. Grata, Rita. Eu quando vi, eu já sigo a página da EDC há algum tempo e já fiz até, salvo erro, com a Patrícia umas meditações em silêncio durante uma altura em que houve. Eu sou facilitadora desde 2019 de tendas vermelhas em Portugal, da Red Tent Wide World, mas com isto tudo do confinamento eu senti uma desconexão comigo mesma e até parei de facilitar tendas porque estava a sentir que não estava a dar o meu lado mais feminino, estava a vibrar muito yang, estava a voltar outra vez muito à luta e quando vi a vossa publicação fez sentido eu vir agora numa outra perspectiva para eu ouvir, para eu estar
para me reconectar. Sinto que para voltar outra vez àquilo que estava a fazer anteriormente, terei que me reconectar muito com aquela parte que ficou um bocado de lado durante todo este período de tudo, olha, de tudo o que aconteceu, do primeiro o vírus, agora a guerra, tudo isto. Entretanto, é um bocadinho aquilo que estavam anteriormente a dizer, nós damos o ombro, nós damos o outro ombro, nós damos as costas, nós damos tudo, e às páginas tantas desconectamos um bocadinho de nós mesmos, já tendo entrado nesse caminho e sabendo que por vezes não é o mais saudável deles todos. E é isso que eu procuro. Basicamente foi um tentar voltar outra vez a casa, se calhar por outro caminho, não o que terei feito há 4 anos atrás, porque agora há qualquer coisa que já não faz sentido, há qualquer coisa que tem que ser renovado. Para ser sincera, há qualquer coisa, falta-me aqui uma peça qualquer e só aquilo que foi feito há 4 anos atrás agora não chega. E por isso vir. Grata, Sónia. Obrigada. Ok. Posso? Eu sinto-me um bocadinho como a Sónia. Eu, em jeito de piada, digo que o meu mundo parou em 2019, porque, pronto, tudo o que aconteceu, tudo o que está a acontecer, tem mexido muito comigo. Eu estou aqui porque eu preciso de um círculo feminino. Eu preciso desta força feminina. Não tem só a ver com a questão de reconectar-me, tem também a ver com a questão de focar-me, com a questão de saber quem eu sou, de me lembrar daquilo que eu sou. Pronto, eu nunca parei, eu só parei de trabalhar no primeiro confinamento. A partir daí, lidei com todas as maluquices que vocês possam imaginar que acontece durante o período que nós estamos a ter, mas neste momento aquilo que me interessa verdadeiramente é um círculo. É eu ter pessoas que não me julguem, pessoas que isto é um círculo. Grata, Carla. Grata. Obrigada. Bem, acho que agora sou eu. Teresa. Olá, Hélia, olá, Patrícia. É tão bom voltar a ver-vos. Eu posso vos dizer que isto um bocadinho em relação à escola, não é? Eu antes de tirar a terapia, o vosso curso, não é? Terapia transpessoal, eu julgava dentro de mim que já tinha muita coisa resolvida e muita coisa arrumada. E eu acho que, como vocês sabem, não é? Terminei o curso há coisa de 1 ano. E estes 2 anos convosco foi os anos mais transformadores da minha história. Fui mesmo à sombra. Fui mesmo lá abaixo rever e ver aquilo que ainda tinha que trabalhar em mim. E eu acho que o círculo faz-me todo o sentido. Porquê? Porque falta-nos esta essência do lado feminino. Porque parece que nós, as mulheres, somos feitas, fabricadas para aguentar tudo, para guerrear, porque somos mães, somos esposas, somos profissionais, mas depois lá está. Quando é que nós paramos para sermos mães de nós mesmas? Quando é que nós paramos para nos sabermos acolher? E ver aquilo que nós temos de tão belo em nós? Parar de termos um bocadinho aquela visão egocêntrica e também masculina,
Porque se fosse para ser, nós tínhamos nascido homens e não mulheres. Grata à escola. Grata, Teresa. Olá. Olá, Patrícia. A mim pareceu-me uma boa ideia ouvir, nem vinha com uma ideia muito concreta, mas pareceu-me uma boa ideia ouvir falar deste tema numa altura em que estou prestes a ser mãe de uma menina também. Então pareceu-me assim inspirador ouvir histórias, experiências, e é isso, foi o que me trouxe Caldas. Grata, Patrícia. O que me trouxe cá hoje foi ouvir-vos, acima de tudo. Mas claramente que o tema me diz muito. Nos últimos anos tem sido uma grande desconstrução e reconstrução. Desconstrução de tudo aquilo que eu achava que era ser mulher e reconstrução também daquilo que posso ser. E junto com isso também veio uma desconstrução do que eu achava que era ser homem e do que é o masculino em mim também. E então estou aqui para continuar a aprofundar, para continuar a aprender, para continuar a ouvir histórias e para me reconstruir. É isso. Obrigada. Então, se calhar, se mais ninguém quer falar, pelo menos para já, avançamos, não é? Sim. Então, se calhar, nós começamos aqui com uma história da Margarida, porque foi o mote para o feminino. Como vocês sabem, nós trabalhamos o feminino já há muitos anos e temos o curso de facilitadora de círculos de mulheres. Portanto, há aqui Nós somos muito boas a falar de feminino para quem percebe de feminino, ou para quem quer aprofundar no feminino. Mas esta história da Margarida foi o que nos levou a trazer este lugar, porque gostaríamos de sobre o feminino desde uma outra dimensão. Não é, Meg? É isso mesmo. É uma história. É uma história real. Foi o que, de certa forma, esteve na base de nós criarmos esta ideia de falar sobre o feminino. Porque, de facto, nós falamos sobre o feminino, já falámos sobre o feminino várias vezes e de diversas formas, mas houve um dia destes em que eu fui ter com uma amiga que me foi fazer as pestanas. Pronto. E estava em conversa com ela, já é uma pessoa de família que já não via há muito tempo, porque eu recentemente mudei-me, já faz 2 anos, mas de facto tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos parece que é assim a mesma coisa e portanto para mim é tudo recente, mas estava a falar com ela e ela estava a me perguntar o que é que tu estás a fazer agora, qual é o teu trabalho e o que é que... Explica-me um bocadinho, com alguma curiosidade. E eu estava-lhe a dizer, olha, eu trabalho com o feminino e pronto, trabalho na área do feminino, facilito cursos de facilitadoras de círculos de mulheres e não sei o quê. E ela, mas o que é isso de trabalhar o feminino? O que é trabalhar o feminino? O que é que isso significa? Explica-me lá, o que é um círculo de mulheres? É o quê? É as pessoas reúnem-se sentadas à volta do... O que é trabalhar o feminino? Eu confesso, fiquei um bocado encavacada. Como é que eu explicava o que é que significa trabalhar o feminino? O que é isto que tem que se trabalhar? O que é o feminino que tem que se ir fazer alguma coisa para descobrir o que é, como é que se vive e como é que se fala sobre ele? E ao ter de explicar isto a alguém que nunca fez um curso de feminino, não faz ideia do que são as palavras bonitas que nós falamos aqui, ou esta coisa da consciência, ou da mitologia, ou dos arquétipos, ou da sexualidade sagrada, ou do sagrado feminino, ou do XPTO, e nunca leu um livro sobre estas questões e limita simplesmente a fazer a vida dela e é uma mulher. E eu tentar explicar-lhe o que era isto, este lugar e este trabalho, foi-me muito difícil. Então comecei a sentir que estava, e passei isto a ela e à Patrícia, que estava muito
fechada naquilo que era a nossa forma de falar e de passar esta questão do feminino e do trabalho do feminino, e que precisava, e sentimos isto, que precisávamos dar um passo atrás, e que alguém aqui falou da questão da construção e desconstrução, e foi muito aquilo que estivemos a falar as três. De como é que podemos desconstruir isto e torná-lo para quem não, de facto, limita-se a viver cotidianamente, com tudo o que existe, com aquilo que se debate todos os dias, com as suas dificuldades e sem nunca ter pensado nestas questões desta forma como nós as passamos. Como é que é isto? Como é que se vive o feminino a partir daqui? E esta foi a ideia-chave desta TED Talk. Por isso eu estava aqui internamente a ouvir-vos e a pensar, de facto, é mesmo isto, a questão da construção e desconstrução, e algumas de vocês disseram, viemos aqui para vos ouvir. E nós temos mais perguntas do que respostas neste momento. Estávamos há bocado a conversar sobre isto e a pensar. Eu, neste momento, dizia a Patrícia Rosa Mendes, eu acho que cheguei a uma altura da minha vida em que aquilo que eu sei é que nada sei, de facto. Parece-me que está tudo num ponto em que não faz sentido ou de alguma forma é preciso desconstruir aquilo que foi construído. E acho que por isso é que nós estamos aqui numa conversa que eu creio que vai ser muito mais de desconstrução e de questões do que propriamente, bem, eu tenho a certeza que não vai ser sobre respostas, porque isso nós não temos. Temos muitas perguntas e fizemos bastantes umas às outras durante o tempo em que estivemos a preparar a talk, e também gostávamos de as lançar para vocês. Então, esta questão de como é que se vive o feminino normal, sem ser através de um curso, de uma formação, de um ritual, de um sagrado, Como é que se vive? Como é que vivem vocês? E é mesmo uma pergunta, não é? É mesmo uma pergunta. Sim. Camila. Eu gosto sempre de começar, porque às vezes há um lado na minha vivência do feminino na minha vida que foi bastante precoce, que tem a ver com a maternidade. Eu fui mãe jovem, com 24 anos, e acho que essa vivência de ser mãe é algo que para mim define muito o feminino, ok? Há aqui algo da maternidade que é muito... e que é uma mistura de um poder enorme que nós temos e de uma ligação, de uma coisa brutal e que é vivida no feminino. Portanto, eu acho que a maternidade é uma coisa do feminino que as mulheres vivenciam, quem tem sido ao longo da sua vida. Depois, há muita coisa que tem a ver com como é que eu dizer, eu sinto que há um lado meu muito feminino de me arranjar, pintar as unhas. Eu estava a olhar para o teu batom, estava a ver a cor das tuas unhas, dessas coisas, e estava a achar engraçado, porque não te... desculpa, deixei de ver, Margarida. Estava a achar interessante, porque acho que isso também tem a ver com essa... tem a ver com aquele lado... de nos enfeitarmos, nos adornarmos. Esse lado também para mim é um lado do feminino, enfim, da vida do dia a dia. Há aquilo que nos chama ao feminino todos os meses, que eu já estou na menopausa, já não me chama, mas que tem a ver muito com o ciclo lunar, quer dizer, que isso é algo que nos remete também muito para o feminino, nos põe um bocadinho com os pés no chão, sabendo que há ali uma diferença. E eu acho que as mulheres vivem nesse dia a dia. E depois há uma construção social, e se calhar essa mulher que pergunta o que é isso do feminino, em que nós somos ensinadas, e penso que é muito transversal em todas as gerações, não é?
aceitarmos determinadas coisas como se fossem normais. Estarmos em segundo lugar pode ser normal. Eu cada vez mais tenho falado, às vezes quando falo com a Patrícia, também quando faço as teorias, falo muito do patriarcado. Para mim hoje em dia falo muito mais do patriarcado do que falava antigamente. Porque na realidade há coisas que parecem muito normais e que essas mulheres, eu não estou a dizer essas em contraponto a nós também somos essas mulheres, vivemos uma realidade em que continuamos a aceitar. Num segundo lugar, o feminino é também o lado, é tipo aquela cena atrás de um grande homem está uma grande mulher. Quer dizer, o feminino é sempre algo um bocadinho minorizado e em que nós nos deixamos ficar, tendo sempre aquela noção que afinal nós somos muito capazes, e somos capazes de muitas coisas, mas ainda assim é assim. E eu também já tenho falado, inclusive na minha questão, à medida que vou ficando mais velha e portanto tenho mais, enfim, poder de determinar coisas, e eu tenho uma profissão que, enfim, tem algum poder, que isso é mais visível ainda. Esse lugar quer dizer, eu não sei se estou aqui a mostrar muitas coisas, mas esse lugar de, apesar de tudo, sentirmos que, e por isso é que se calhar nós temos esta necessidade de despertar mais o nosso yang, porque há algo que é muito antigo, que nos diz que nós nunca somos... nós somos sempre um bocadinho menores do que o homem dentro desta sociedade. E, portanto, temos que nos multiplicar mais para sermos mais capazes. Eu não estou a falar em competição, mas acho que tem a ver também com isto. Acho que isto é muito misturado, mas pronto, enfim, são estas coisas que me surgem. Já surgiriam mais, mas pronto, acho que estas são aquelas que vieram assim mais à mente. Grata, Camila. Grata, Camila. Grata. Tu trouxeste aí tantas coisas que têm tanto a ver com aquilo que nós também tínhamos partilhado umas com as outras e gostávamos de vos trazer. Então, eu achei muito interessante, Camila, e no fundo estava aqui a ouvir-vos e primeiro estava a sentir muito esta necessidade, não é? Este lugar que é tão comum ao feminino do cuidar e do acolher, e que depois muitas vezes sente essa falta de cuidado para consigo mesmo, seja porque não o obtemos fora, seja porque também não nos sabemos cuidar. E acho que houve aqui pontos tão bonitos que foram trazidos e que tocaram tanto, também este da comunidade, de nos sabermos cuidar umas às outras e de nos sabermos suportar e acompanhar ao longo deste tempo. E principalmente estes tempos conturbados, não é? Como aqueles que temos estado a viver e que vivemos hoje. E então, para mim, remeteu-me também muito a e algumas de vocês trouxeram isto, da questão do yin e do yang, e há pouco estávamos as três a conversar também disto o que é que são o que é que é realmente o feminino e o que é que são estes princípios yin e yang, porque muitas vezes nós falamos muito disto e trazemos muito esta ideia do feminino, mas de facto o que é viver isto no dia a dia na Terra e baixar um bocadinho destes conceitos e arquétipos que são importantíssimos e interessantíssimos, mas como é que isso na prática se vive? Como é que nós no dia a dia como é que nós nas nossas vidas vivemos isso? E de facto aqui o feminino traz muito esta questão de ciclicidade, traz muito esta questão de viver de acordo com os diversos ciclos. E não só estes ciclos do corpo, mas estes ciclos que vocês trouxeram aqui, todos estes ciclos. Vocês falaram muito destes pontos e a mim eu acho que é muito interessante neste ciclo que agora estamos nós pegarmos um bocadinho por aqui. Sim, eu estava a escutar-te e para mim é logo a grande palavra-chave que me aparece quando eu penso em feminino nos dias que correm é ciclicidade, não é? Porque é uma palavra que abarca uma série de coisas que se trabalham no feminino e o próprio mistério do feminino. E para mim, pessoalmente, na minha história, conforme eu fui trabalhando o feminino, whatever that means,
conforme eu fui esgravatando no que é esta coisa de ser mulher, e no que é esta coisa de trazer o chamado sagrado feminino e viver desde um outro lugar, como dizia a Margarida Cancela, o grande trabalho, e que veio muito depois de eu ter começado a trabalhar o feminino, foi o trabalho da desconstrução profunda, e eu fui parar literalmente ao chão, à terra. Fui parar à terra. E efetivamente, para mim, hoje em dia, isto baixando, não é? Aqui para este feminino real que a Margarida há bocadinho estava a falar, eu não consigo dissociar uma vivência real na matéria, no dia a dia do feminino, de uma vivência em profunda conexão e em profundo respeito com os ciclos da Terra. Porque de alguma forma é aqui que eu me encontro num lugar muito mais cru, mas muito menos elaborado a nível mental, no qual posso participar. E eu acho que aqui também é importante para mim esta questão. Posso participar, não é? Posso ocupar um lugar onde participo nesta ciclicidade. Não é sobre mim. E eu acho que este é um grande lugar do feminino enquanto guardião, ou enquanto grande guardião destes lugares de ciclicidade, como tu dizias há pouco, Patrícia, não é? Da porta de entrada da vida e da morte. Não é? A ciclicidade faz parte da própria sabedoria feminina. E nesse sentido, nada nos ensina melhor isso do que a própria Terra. Não é? Isto para ir baixando, não é? Para ir baixando, ok, como é que eu trabalho o feminino no dia-a-dia? Dorme mais no inverno, tipo, vai mais para a rua no verão, faz reciclagem, toma atenção cada vez que abres a torneira, olha para as coisas reais da tua vida com esta consciência de que tu és uma participante neste planeta. Não é? Porque é aqui que estão as grandes chaves do feminino, no fundo. Não é? E naturalmente que nós começamos por nós e começamos por estas necessidades todas que a Camila acho que pôs de uma forma exímia, não é? Com este lugar de exaustão, este lugar da produtividade, este lugar do fazer, que a Rita também foi, não é? Este lugar do cuidar incessantemente de tudo e de todos, sem nunca pensar, ou pelo menos só pensamos no quem é que cuida de mim ou como é que eu cuido de mim, quando a coisa já se esbardalhou toda, basicamente, porque é o único momento em... Mas na verdade, e se olharmos para o feminino como este lugar do eu estou no corpo, e se eu estou no corpo neste meu que eu habito, também estou no corpo da Mãe Terra, não é? No corpo do próprio planeta. Então, o que é que me está a ser pedido cada vez que eu olho pela janela? Não é? O que é que me está a ser pedido cada vez que eu me sinto? E se calhar também tem a ver com este lugar de como é que eu habituo a sentir-me de quando em quando? Como é que eu me habituo a escutar as mensagens? Não são só as mensagens do estou com taquicardia ou dói-me um pé. Como é que eu me escuto? Como é que eu escuto a sensação que é estar vivo neste momento? E o que é que esta sensação me traz? Não é? E isto às vezes posto na prática são coisas muito simples. Era exatamente por aqui que nós queríamos trazer esta conversa, não é? Esta questão do como é que, nunca tendo lido um livro sobre feminino, como é que nunca tendo feito um círculo de mulheres, que eu digo já que é uma coisa maravilhosa, e se toda a gente tiver a oportunidade de fazer, é dos lugares mais colo que existem no mundo e onde de facto a inclusão e a teia se cria e é extraordinário. Mas se eu não tenho essa oportunidade, como é que eu posso trazer esta dimensão para a minha vida real, fazendo as coisas de todos os dias? Que eu acho que é tão importante, não é? Também para as facilitadoras, não é? E por mim falo também para as facilitadoras, porque isto é muito giro, lermos uma série de livros de feminino, não é? E fazermos círculos e sustermos e depois irmos a correr para casa fazer o jantar para os filhos e aproveitar para limpar a casa e de repente também já... Não é? Então,
Como é que se fazer baixa isto? e fazer, e lá eu peço desculpa por te interromper, Hélia, mas Força, é que é Sónia. isso mesmo. E foi ler, e foi fazer as formações, e foi fazer imensas tendas, e foi fundar círculos, que eu também depois facilitei círculos, foi tudo isso, mas de repente houve uma desconexão, porque aquilo, lá está, aquilo é efetivamente uma mulher que faz isso e raramente volta atrás, porque é a nossa missão nutrir. Eu hoje percebo isso, mas e depois? O que é que resta de ti quando aquilo termina, quando aquilo baixa e as outras mulheres vão à sua vida e tu ficas, ai, mas eu agora, falo por mim, mas eu agora não sei se tenho que viver esta realidade em todos os meus planos, porque depois nós somos completamente multifacetadas e metendo-nos em tudo, é marido, é filhos, quem não tem marido cuida dos pais, temos sempre preocupações com amigos, com familiares, literalmente, e depois ainda colocamos essas mulheres todas. Não é essa teia que se constrói e que tu sentes que está lá para o bem e para o mal, porque às vezes corre menos bem o suportar a teia. E foi essa desconexão que eu senti, por isso estar aqui hoje, porque é isso mesmo. Tu estavas a fazer uma partilha lindíssima que me estava a tocar imenso, que é o ser simples, mas feminino. É eu saber honrar o meu feminino na simplicidade da coisa, no dia a dia. Não tem que haver um determinado ritual. Eu não, olha, eu não tenho que estar em círculo para honrar o meu feminino. Percebes? A Hélia estava a falar e eu estava a ouvir estas coisas todas. Xissa precisava mesmo disto. Peço desculpa. Mas é isso, fogo, é mesmo isso, é mesmo isso. Nós às vezes, de tanto nos querermos honrar e falar tanto do sagrado feminino e ler tanta coisa e não sei, nós esquecemos que só temos que basicamente sermos fiéis a nós mesmas e ser, não tem que se efetivamente andar a mover mundos e fundos. Grata, com licença. Grata, Sónia. Grata muito, Sónia. Sim, tu trouxeste aí uma coisa muito interessante, Sónia, que nós há pouco quando estávamos a preparar a talk, nós vamos dizer isto muitas vezes, não é? Quando estávamos a conversar, porque todas estas coisas nascem sempre também das nossas conversas e partilhas, que é essa questão do fazer, não é? E de repente surgiu-nos aqui um ponto que eu acho que é tão importante e é tão desconstrói tanto, não é? Porque é este fazer, o fazer também é muito feminino. Porque o feminino, e vocês diziam, e eu concordo em absoluto, o feminino tem a ver com este nutrir e manter a vida. Não é? Nutrir e manter a vida nas tarefas que são normais para que a vida aconteça constantemente, e a vida acontece 24/7. E, portanto, existe sempre um fazer constante, nós estamos sempre a tratar de alguma coisa, a fazer alguma coisa, mas é um fazer muito diferente. É um fazer que não vem desde esse lugar de produtividade. E talvez aí esteja a chave, não é? Talvez aí esteja a chave. Como é que eu, para não chegar a essa desconexão? Eu sinto particularmente comigo, e ressoa imenso isso que tu disseste agora, Sónia, a questão de desconectar. Eu faço isto tudo, eu aprendo isto tudo, eu li, fiz não sei quantas formações, trouxe isto tudo, e agora vivo por dentro completamente desconectada, como se não tivesse feito nada disto. E talvez a chave da conexão seja aí, não é? Eu estou a fazer isto desde onde? Porque esse é o olhar, o tal olhar patriarcal, não é? O tal modelo patriarcal do faz mais, produz mais, chega mais longe, ainda não chegaste, vais conseguir mais um bocado. E eu acho que reside muito aqui. Então há pouco, quando estávamos as três a conversar e a Hélia trouxe esta questão do o fazer é feminino, para mim foi um momento de uau! Isto é qualquer coisa diferente daquilo que nos dizem, não é? Porque estamos muito a olhar para o feminino desde este princípio yin, que é muito receptividade e que parece passividade. Mas, na verdade, não há nada de passividade aqui. Não é? Porque este fazer constante da vida exige, eu levanto-me de manhã, eu tenho que fazer uma série de coisas, eu tenho que comer, eu tenho que plantar a minha comida ou ir buscar a comida ao supermercado, se eu não vivo no campo, enfim, há milhares de coisas constantemente. E isso remete para um ponto muito diferente. Deixa-me acrescentar, Patrícia, o que estavas a dizer, porque também me estava a recordar da nossa conversa, naturalmente, não é? E desta questão do fazer e de muitas vezes falarmos na questão da ancestralidade
e de como existia um lugar para aquilo que era a mulher dentro da tribo e aquilo que eram os seus papéis, e existia um lugar para aquilo que eram os papéis do masculino, não é? Do homem, que seria o caçar. E às vezes quando falamos nisto é como se o lugar fosse, tal, fica a cuidar das crianças. Mas de facto, e falámos nisto há bocado, a mulher sabia quais eram os seus fazeres, e existiam milhentos fazeres nesta altura. Não era só o cuidar das crianças, era também o plantar, o colher, o produzir alimento, o cuidar da higiene, fazer as suas mesinhas, cuidar da tribo, daquilo que era necessário, das crianças todas também. E tudo isto já é um fazer. Nós damos à luz, portanto, geramos dentro de nós um ser, damos à luz e sabemos que a partir daquele momento há todo um fazer para cuidar deste ser, não é? A mulher biologicamente também está preparada para fazer isto tudo, não é? Para cuidar, o cuidar e o nutrir nasce connosco. É algo muito intrínseco, faz parte de nós. Portanto, é um ato que é profundamente natural para o feminino. É quase que uma extensão de nós próprias. E, portanto, sempre existiu e continuará a existir. A questão é realmente aquilo que a Patrícia falava, desde onde, ou a partir de que momento é que eu estou em exaustão, em não cuidado, em doação, ou estou efetivamente a fazer aquilo que sinto que é o necessário para cuidar daqueles que eu amo e daquilo que os outros precisam que eu dê. E que é também o meu papel, o alimentar, o cuidar da minha casa, o cuidar do meu ambiente. A casa não é só o nosso espaço, não é? Cuidar de tudo aquilo que está à nossa volta, das nossas pessoas, e que é tão natural em mim. Então, a partir de que momento é que isto deixa de ser um ato de generosidade e natural na mulher e passa a ser um ato de exaustão, ou passa a ser visto, como também falámos há bocado, um papel inferior? Eu acho que tu tocas aqui em questões que são muito interessantes e que eu já estou a ver assim uma rede de coisas e eu vou tentar não andar aqui a ser completamente desorganizada, mas tu estás a falar, quando falas dessa questão do caçar e do cuidar, estás a falar de um movimento arquetípico muito claro, muito bonito, mas que efetivamente é um movimento arquetípico que fica num campo muito longe daquilo que poderá ser ou não a realidade. Se nós pensarmos, e não é preciso ir muito longe, que há 400, 500 anos, não é? A mulher era considerada sem cérebro, não é? Portanto, estamos aqui a olhar, não é? Portanto, e isto já, se formos andando para as questões dos patriarcado, não é? Isto vai andando, mas há tão pouco tempo atrás, efetivamente era verbalizado que uma série de questões nas quais a mulher não era de todo considerado um ser humano inteligente, não é? E portanto tinha de ser uma série de cuidados com ela, não é? E isto foi há tão pouco tempo atrás. Eu acho mesmo que nós caminhemos milénios, eu não sei se nós temos, e não sei mesmo, se nós temos a capacidade de perceber o que é ser-se mulher neste mundo num nível completamente igual, nem estou a falar de direitos nem de deveres, não, mas num nível de um olhar de respeito de igual para igual com o masculino. Eu nem sequer sei se nós temos essa capacidade de o ver, e acho que muitas das questões que nós falamos aqui e que fazem tanto sentido sobre a produtividade, do fazer mais, tem a ver com uma junção daquilo que é naturalmente feminino com um outro lugar que virá da ancestralidade, de um ADN, de um trauma coletivo gigantesco e com milhares de anos, do
eu tenho de provar que sou capaz, eu tenho de provar que sou suficiente. E como eu tenho de provar que sou suficiente, eu faço 3 vezes mais do que o masculino precisa de fazer, e isto não tem nada a ver com ser mais ou menos competente, tem a ver com o nível através do qual eu tenho de provar dentro de mim, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que me trazem de fora, é sempre muito maior. E isto implica o cuidar, que me é natural, o trabalhar, porque depois também temos esta questão, não é? Há funções e funções. Há funções que me trazem dinheiro e há outras que não, porque são consideradas funções de segunda classe. São consideradas funções de segunda classe, porquê? Porque são funções atribuídas ao feminino. E como o feminino, há muito pouco tempo atrás, nem sequer era um cidadão normal, porque não tinha cérebro, porque é que nós vamos dar valor a estas funções? Então, eu não só faço essas, como faço todas as outras, para poder, de alguma forma, ser considerada valiosa. Sentir que tenho lugar neste mundo. E a gente até pode dizer, sim, isto já não é nada assim. É assim, é assim. É completamente assim. E de alguma forma nós temos de fazer esta desconstrução também. Temos de fazer esta desconstrução porque nós estamos muito longe de falar sobre o que é aqui o papel da mulher e o papel do homem. Quando falamos de feminino, não tem nada a ver com homens ou com mulheres, tem a ver... Ellie, desculpa, eu gostava de acrescentar também uma coisa ao teu raciocínio. Diz, Teresa. Até a questão de certas mulheres, até em termos de laborais, não é? Receberem mais do que o próprio homem. Ainda mais em termos de monetário, não é? E isso eu vejo muito, às vezes as pessoas chegam ao pé de mim e dizem assim, oh Teresa, mas eu não posso receber mais do que o meu marido. E eu pergunto, não podes porquê? Porque ainda está muito esta questão, não é? Por nós sermos um ser insuficiente. Se eu quiser ir ao lugar e dizer, olha, a questão é esta, de facto não sei qual é. Eu sei que o nível de desconstrução é tão grande, o nível de pormos em causa o porquê de fazermos as coisas de determinada maneira, porquê de acreditarmos que as coisas são de determinada maneira. No feminino há numa série de coisas, porque eu acho que isto é um universo que está todo conjugado. É fundamental e tem de começar a ser feito com muito amor e com muita compaixão. E com muita autocompaixão. Porque aquilo que vamos descobrir são muitas vezes lugares de desamor profundo. O que vamos descobrir muitas vezes são lugares de trauma profundo. E quando o trauma é muito grande e a dor é muito grande, é mais fácil alienar, não é? É mais fácil olhar para o lado e dizer, ok, vou continuar a viver a minha vida. Às vezes é mesmo demasiado. E portanto, nós estamos num momento, sinto eu, não é? E eu estou a falar, é só isto, é só uma opinião, é só um lugar onde nós estamos num momento em que se calhar falar de feminino é muito mais uma questão sistémica do que uma questão pessoal, é muito mais uma questão comunitária do que uma questão pessoal. Já não tem tanto a ver comigo ou com o meu umbigo, já não tem tanto a ver com a minha superação enquanto mulher, não, tem a ver com o meu próprio serviço à vida, como é que eu, enquanto mulher, encontro formas mais compassivas, mais verdadeiras, autênticas, mais ressonantes com os ritmos da vida, de fazer as coisas. Porque nós podemos ter este tipo de conversas teóricas e podemos trabalhar-nos a nós e vemos de uma fase fantástica, não é? Que foi muito boa e que nos abriu imensa consciência, que tem a ver com o nosso trabalho pessoal. Mas, efetivamente, se nós só nos centrarmos no trabalho pessoal, isto também não dura muito tempo, não é? Porque aquilo que estamos a fazer ao planeta mostra que o trabalho pessoal não está a servir para grande coisa. Não interessa muito eu superar-me se eu continuo a jogar lixo pela janela. Se eu continuo a comprar desalmadamente e a consumir desalmadamente e a comprar roupa a cada 3 semanas, não interessa muito. Aquilo que me diz é que se calhar o trabalho pessoal não me trouxe assim grande coisa, além de um ego inflacionado, porque
de que é que serve eu encontrar-me enquanto ser humano se eu não encontro e não respeito a mãe onde eu habito e todos os seres que nela habitam? Se eu não encontro um lugar para eu pertencer e participar, se eu não saio do centro da roda. Eu não sou o centro do universo, eu apenas faço parte dele. Eu acho que isto tem muito mais a ver com um lugar de feminino profundo do que propriamente o que é que o feminino me vai trazer a mim. Claro que tudo isto tem fases, não é? E se calhar eu tenho que começar por mim. Se calhar só quando eu começar por mim e mudar algumas coisas na minha vida, algumas funcionam, outras não, é que eu vou perceber que de facto a minha história não pode estar dissociada da história do mundo, da história do planeta, da história das pessoas que estão à minha volta, da história dos territórios onde eu habito. Isto é o feminino. Para mim, naturalmente. Sónia. Posso, Hélia? Olha, devido ao que tu estavas a dizer, eu, como estou numa fase, vocês aplicaram uma palavra que eu acho que é muito assertiva aqui comigo, muitas vezes já muita gente disse, de desconstrução. Eu, como estou numa fase de desconstrução, eu comecei por aí. Eu comecei pela parte pagã, pela Mãe Terra, pela deusa Gaia, por honrar a mãe primeiro e antes que tudo, por ver que era uma gota dela e por isso tinha que me honrar como tal. São desde 2011 até agora muito isso, é muito isso, é muito isso. Até fui à Inglaterra, a Glastonbury, uma formação, pronto, é muito isso. Mas sabes qual é que me foi a questão? Em 2019, e quando eu costumo dizer que comecei a patinar no meu próprio gelo, porque ninguém me fez patinar, eu patinei no meu próprio gelo, cerca de 2020, é que como é que eu, mantendo tudo isso, porque eu sei que é uma parte que está dentro de mim e que assim tem de ser para eu me sentir eu e me honrar eu a mim, mulher, eu aplico isso para me colocar ao serviço para mulheres contemporâneas, porque é muito aquilo que tu dizes, percebes? É que basicamente todas nós que estamos aqui provavelmente somos mulheres contemporâneas. A gente está a fazer um desenvolvimento pessoal, podemos estar a ajudar as outras irmãs todas a desenvolverem-se, mas temos uma profissão, temos casa, temos filhos, temos família, e isto é um viver contemporâneo. Nós podemos não concordar com os meandros da sociedade, mas nós temos que viver nela, não é? De uma forma ou outra, se não nos incluirmos lá, também não conseguimos fazer nada. Tornamos-nos como se fôssemos uns observadores, uma atitude completamente passiva, não sei nem quer saber, vive a minha parte. E a minha questão foi essa, é como é que no dia a dia, sem ser sempre de uma forma consciente / forçada, eu deixava fluir isso. Se eu era efetivamente uma pessoa, uma mulher neste caso, que me honrava de forma contemporânea, que foi o que me apareceu um dia qualquer, quando eu estava a escrever. Normalmente, para cuidar das minhas neuroses, escrevo. E foi isso que me surgiu. Já tento passado por essa fase toda em que aprendi a me conectar com aquilo que eu considero que é efetivamente a minha mãe e a quem tenho que honrar, que é o planeta Terra. Mas lá está, comecei a questionar, mas efetivamente, contemporaneamente, como é que tu passas isto às outras pessoas? Porque isto é tudo, desculpem a expressão, isto é tudo muito bonito, mas depois as pessoas não têm tempo para ir para círculos, as pessoas não têm horário para fazer retiros. Tudo bem, que lá está, nós aprendemos que temos também que nos honrar a nós mesmos, tendo tempo para nós, iniciar uma meditação devagarinho, há que haver um compromisso interno para connosco, tudo. Pá, isso é tudo tão lindo. Mas depois, como? Não é? Como é que tu desconstróis isto, como a Patrícia disse há bocado, no 24/7? Porque há dias em que não apetece. Há dias em que
nem é o poder da palavra não para os outros. Há dias em que literalmente quase que não se está para si próprio. E foi aí que eu comecei a questionar, depois de tanto tempo, se efetivamente eu praticava um feminino válido, se me honrava efetivamente, ou se não estaria a processar tudo aquilo que aprendi, tudo aquilo que me relembrei, e a fazer, não sei se é esta a expressão mais indicada, mas a fazer tipo um copy-paste. Um copy-paste daquilo que nós lemos, daquilo que nós aprendemos nas formações, daquilo que nós vamos vivenciando, daquilo que quase que tomamos como nosso, só que afinal não. Vem um bicho, vem uma coisa que afeta a nível mundial toda a gente e de repente não, afinal não é bem assim. Afinal não. Porque sais da tua rotina, em que te sentes útil também a passar o que quer que seja, e afinal não. Porque tu também precisas daquilo. Então, mas espera aí, é suposto eu honrar-me a mim primeiro, não é? Então, como é que eu preciso tanto daquilo? Como é que o facto de ter vindo isto me abala tanto? E foi aí que eu comecei a questionar, efetivamente, qual seria o meu papel como mulher no meio disto tudo. Como mulher do sagrado feminino, comecei mesmo a questionar se era assim tão válido, se tem, vou mesmo dizer, se tem que haver rituais do útero, se temos que honrar os círculos, se temos que festejar as primaveras. Temos, se calhar não. Temos, se sentirmos que temos. Mas este se calhar não. E temos que sentir que temos, é para pôr em causa tudo aquilo que eu ando a fazer. Pronto, e é isso. Grata, Sónia, ganda partilha, uau. Estavas a falar, eu estava a pensar numa coisa que a Patrícia tinha falado há pouquinho, que tinha a ver com o Kairos, não é? O espaço interno. Sim. Lá está, eu também te estava a ouvir, Sónia, estava a sentir, pois as tuas perguntas são tão legítimas e tão válidas e na verdade, como a Margarida dizia, não há propriamente, eu não tenho resposta e acho que são mesmo perguntas muito pertinentes e muito válidas nestes momentos. Aquilo que a Elia há pouco estava a dizer, não é? Voltando aqui só um bocadinho atrás, é muito difícil, nós vivemos numa sociedade que tem uma vivência absolutamente disfuncional e em desacordo com tudo aquilo que são as leis da natureza. Se nós pensarmos na Terra como mãe arquetípica, como mãe da qual todos nós vimos e à qual todos nós regressaremos, não é? A nossa vivência está profundamente desajustada com tudo o que são os ciclos naturais. E esses ciclos são essas tais, é essa tal ciclicidade de viver de acordo com aquilo que o momento pede. O que é que o momento me pede agora? E se calhar o momento pede-me um fazer diferente, pede-me um descansar, pede-me um contemplar, pede-me tudo isto. E esse honrar, só faz sentido se vier desde esse lugar. Não é? Para mim, isto é a minha resposta pessoal, vale o que vale. Só faz sentido se vier desde esse lugar pessoal, porque quando vem desde a formatação, continua a ser um olhar patriarcal, continua a ser aquela, olha, é assim porque tem que ser assim, porque é neste lugar, porque é desta maneira, porque não... E isto continua a ser a tal vivência, a achar que é tudo linear, que eu começo num sítio e chego a outro, que ainda não estou bem, ou seja, desfasado de tudo aquilo que nós vamos sentindo que é este lugar de vida natural, em harmonia com a natureza, com a própria sabedoria que está em nós, porque essa também é outra grande desconstrução, é que a natureza não está lá fora, não é o parque onde eu vou, a natureza sou eu, são os meus instintos, é o meu corpo, são as minhas células, eu sou um mamífero também, eu sou um ser vivo também, eu faço parte da teia, não é? Como a Elia dizia, e muito bem, nós participamos.
E há aqui um lugar, eu há pouco dizia-lhes, não é? Para mim é uma questão que me tem pesado também muito, que é como é que eu vivo com maturidade, sem ser desde um lugar de vítima, com a consciência de que eu também sou parte do problema. Por muito que eu queira fazer, por muito que eu reciclo, por muito que eu feche a torneira da água, por muito que eu não compre roupas, a minha vivência vai continuar a ser parte do problema. E aceitar isto e poder vivê-lo ainda assim dando o meu melhor, ainda assim não desistindo e fazendo aquilo que eu posso, para mim é um grande desafio e é um dos desafios de ser mulher hoje em dia, para mim também. Porque eu sinto que a nossa, de alguma forma, se calhar, e não sei, e se o Tomás estiver aqui connosco, talvez ele também nos possa dizer isto melhor, mas eu tenho a sensação que talvez nós, mulheres, estejamos um pouco mais atentas ou a sentir mais no corpo a questão da ciclicidade e da terra, mas pode ser uma visão preconceituosa minha, atenção. Já só está a Madalena, Patrícia. Ok, já não está, só sou eu, Madalena, ok. Ok, mas para mim isto é muito pertinente, porque, como dizia a Hélia, é de facto, começamos o trabalho pessoal por este lugar de desenvolvimento, para nos sentirmos bem, para estarmos bem, mas chega a um ponto em que tem que ser para o todo, tem que ser para a comunidade, tem que ser para o outro. De outra forma não faz sentido, não faz sentido, é só egocentrismo. E isso é estar ao serviço. Eu não quero estar só a falar. Isto é falas tão... muito bem, nós ficamos muito felizes a ouvir-te. É verdade. Claro. Eu estava a ouvir... desculpa, não sei quem é que ia falar. Fui eu, não faz mal, continua, Margarida. Eu ia só acrescentar, a ouvir as vossas partilhas e a fazer uma partilha muito pessoal, e que tem a ver com esta questão que a Sónia falou, e recordei-me de que efetivamente quando comecei a trabalhar o feminino havia um grande ímpeto e vontade da questão do ritual, de usar as saias, dos cabelos compridos, houve uma altura da minha vida em que isso era vivido com uma grande intensidade e foi maravilhoso, foi lindíssimo e fez-me super importância. Foi uma fase em que aquilo era mesmo necessário, porque eu sentia que estava em aridez e precisava dessa reconexão de tudo isso. E acho que isso tem o seu lugar, continua a ter muito o seu lugar e dentro de mim e dentro de... quando eu sinto que preciso e que faz falta. E depois também vim começando a sentir ao longo do tempo, e acho que pronto, não posso deixar de falar nisso, maternidade foi algo que me conectou profundamente com o feminino. Porquê? Porque me conectou com a mãe e me trouxe dentro do corpo naturalmente a questão do ciclo e de viver estes processos internos que têm a ver com o dar à luz e tudo mais, e com... durante estes 2 anos de pandemia, eu senti uma profunda solidão. E ainda sinto muito esta questão da solidão. Senti uma profunda solidão por falta de comunidade. Eu acho que esta questão da comunidade para o feminino é algo absolutamente necessário. A Patrícia estava a falar da questão da comunidade e de algo da teia, de algo que nos conecta umas às outras. E de facto isto é algo que hoje em dia, infelizmente, se foi perdendo, não temos tanto, mas nunca, como nestes 2 anos, eu me senti tão sozinha, tantas vezes, com tanta falta desta comunidade. E tão perdida dentro da minha própria solidão e deste lugar. E sinto que isto faz muito parte daquilo que é a alma feminina. A questão de conectar, de fazer a ligação entre nós e de criar esta questão da comunidade, que é também algo que naturalmente se vive dentro do meio, não é? Não é externa, não é algo só externo.
É algo interno e é algo externo, é as duas coisas ao mesmo tempo. Camila? Pegando um bocadinho, não era isso que eu ia falar, mas pegando um bocadinho naquilo que a Margarida estava a falar, eu tive o enorme privilégio de facto merecer daquilo que eu faço, não estar sozinha, pelo contrário, ter muito, e tive muito um trabalho dessa comunidade do feminino, em que estiveram homens também a trabalhar nessa área, não é? Na saúde, e senti muito que o cuidar foram anos brutais para mim, foram anos de um crescimento enorme, porque de facto eu não estava sozinha, eu tinha que ir trabalhar, e portanto tinha que ir trabalhar a tratar os doentes Covid, e de facto isso foi um privilégio que a maior parte das pessoas não teve. Pronto. Foi pesado psicologicamente, mas que de facto me deu um retorno muito bom nesse aspecto. E consigo compreender, quer dizer, não consigo porque não estive nisso, mas consigo compreender o que se fala, porque de facto houve uma união muito grande sob o ponto de vista muito feminino, do cuidar, do estar, etc. Aquilo que eu sinto muito e que é uma preocupação em mim constante à medida que eu ficando mais velha, é perceber que esta noção de que daquele papel que nós temos que ter, que apesar de as mães serem cada vez, portanto, eu tive uma mãe que neste momento tem 84 anos, muitas de vocês são mães que terão ao menos 10 ou 20 anos, ou seja, fui criada numa realidade que uma mulher com 30 não foi, e no entanto, transversalmente, continua a existir, o papel não se modificou quase nada. A liberdade, mesmo o facto de haver mais liberdade sexual, o facto de haver mais uma série de coisas, de se falar de temas, etc., isso não se manifesta, de facto, na segurança com que eu sinto que as mulheres jovens, mais jovens, têm acerca do seu papel. Pelo contrário, elas, cada vez mais eu sinto que se sentem na obrigação de seguir o papel que lhes é dado pelo masculino. Ou seja, mais uma vez, num papel da não conexão, da competição, dessa coisa toda. E acho interessante, porque acho que isto não tem só a ver com uma questão social, tem a ver com aquilo que ela diz, que é uma coisa que nós trazemos tão de trás, que ainda assim é o que ela diz, é o que tu dizes, é assim, nós parece que estamos constantemente a precisar de provar que somos capazes de fazer 2 ou 3 vezes. Aliás, a minha mãe dizia-me isso muitas vezes. É muito engraçado. Eu estava a dizer isso, eu estava a ouvi-la, que ela tinha que trabalhar 3 vezes mais para alcançar uma determinada coisa. Pronto. E isso continua a ser assim. E é engraçado, que não se modificou muito. Eu, quando fiz o meu trabalho, uma coisa muito interessante de Jean Bolland, que é, ela diz que nós estamos numa fase de uma massa crítica de mulheres que já vêm da fase de maior libertação, digamos, ocidental, em que estamos com mais capacidade de comunicarmos umas com as outras e de trabalhar estas ideias. Somos mulheres mais independentes, há uma massa crítica cada vez maior de mulheres nessas condições. E se calhar devemos fazer nós próprios, temos essa obrigação de fazermos, pertencer a esse conjunto e tentar de facto, porque se não, e eu compreendo, eu não sinto essa questão ou melhor, essa questão do enraizamento à terra, há pessoas que a vivenciam de uma forma mais, digamos, física, animal, digamos, não é no nosso sentido. Eu talvez não sinta tanto assim, mas sinto de outras formas, com certeza. Mas é um bocadinho aquela coisa de tentarmos projetar esta certeza de que não só temos este valor, como temos esta enorme capacidade de poder transformar, e que acho que aquilo que a Patrícia diz, que estamos mais atentos a isso, então façamos-lo. E possamos, em unidade também, em conjunto, porque eu também acho que é importante trabalharmos para nós, mas se não o fizermos em conjunto, não vamos conseguir. Eu posso dar a minha opinião nos dispositivos musicais já, cada uma de nós pode dar os seus exemplos, mas é importante integrarmos esta noção da importância. Eu digo muitas vezes às minhas colegas mais novas o quanto nós devemos honrar todas aquelas que estão atrás de nós, que morreram
que não podiam pôr o nome delas para escrever, para publicar coisas que tinha nome de homens, que morreram para nos dar o voto, que fizeram. E isto nós perdemos. É como se nós não honrássemos tudo aquilo que está atrás de nós para sermos aquilo que nós somos neste bocadinho do mundo, não é? Porque, quer dizer, não estamos a falar das restantes que estão espalhadas no mundo. Nós somos uma ínfima parte daquilo que é estarmos num patamar bom, não é? Porque ainda há mulheres que também são consideradas que não têm cérebro, não é? No mundo. E que são um objeto pior que o animal, não é? Que tem menos valor que o animal. Pronto, não sei. Pronto, era só um pensamento. Grata, Camila. Carla? Sim, eu vou pegar, aliás, a Camila fez uma partilha que eu reconheço muito, onde ela fala que não tem necessariamente de estar conectada com a Terra, que nós estamos conectadas com a natureza de várias formas, mas a Camila fez uma partilha que a mim me tocou, porque há coisas muito simples. Algumas de vocês conhecem-me, sabem o que é que eu fiz na minha vida, outras não, mas a minha categoria profissional é conselheira de beleza. E toda a gente vai pensar, coisa mais fútil. Não, não é. Eu recebi mulheres de todas as idades, de todos os estados de espírito, em que só precisavam de uma ajudinha. Eu reconheço que eu cuidei dessas mulheres, eu dei essa ajudinha, eu aconselhei se calhar, não é preciso maquilhar tanto, se calhar só um bocadinho disto e daquilo e do outro, de realçar aquilo que vocês têm de bom. Isto era, e sei agora, que era a minha parte cuidadora para as mulheres. Não é realçar a nossa beleza, porque dá-nos um certo poder. Quando alguém vos diz, não acho que seja essa coisa, mas quando alguém vos senta numa cadeira e trata de vocês, isto nunca me aconteceu, atenção. Quando uma mulher trata de outra mulher, há uma conectividade gigante, seja numa perfumaria, seja numa farmácia, seja onde for. Quando essa mulher se permite ser cuidada, vamos por percentagem, 90% das mulheres querem ser cuidadas. Porquê? Porque estão exaustas. Estão completamente exaustas. Estão fartas, entre aspas, de passei o dia com o meu filho. Eu ouvi, portanto, sem ser num círculo, isto não é importante dizer, num local de trabalho, eu ouvi partilhas muito profundas. Eu ouvi partilhas de mulheres que perderam companheiros, mas estavam a aplicar um batom, porque queriam algo para elas. As mulheres são naturalmente cuidadoras. Há uma parte de mim que se orgulha imenso não vender 300 euros em produtos e vender 15 só num batom. Porque era só isso que a mulher precisava para se sentir bem. Mas, enquanto eu aplicava esse batom, essa mulher contava-me pormenores da vida dela que nunca imaginei. Portanto, eu acho que as mulheres reconhecem quem é cuidadora. Um círculo é tão importante, mas nós apanharmos, de repente, no nosso dia-a-dia, alguém, seja quem for, que nos diga,
vamos sentar e relaxar um bocadinho e respirar. É só isso. Grata, Carla. E vou pegar aqui numa coisa que tu falaste para esta questão que começámos no início, não é? Como é que se vive isto de uma forma orgânica no dia a dia? E pego num exemplo teu, numa altura em que tu estavas doente, a Carla, minha amiga, em que estava doente, e eu estava a falar com uma outra amiga nossa que não sabe rigorosamente nada sobre feminino. Até há muito pouco tempo atrás nunca tinha feito um círculo, esta coisa de feminino não lhe diz nada, e no entanto eu estava a dizer, não sei o que, ela está doente, e a questão dela foi, ela está doente e não há ninguém que lhe vá lá levar uma sopa. Para mim isto é o feminino. Para mim isto é o feminino na prática. Quando vai para além das outras coisas e vem a um lugar de prática. Lembro-me também de outra amiga minha, esta que sabe de feminino e que o trabalha muito bem com outras mulheres, dele e das minhas filhas estarmos doentes, e ela mandar-me um áudio a dizer: mas precisas de alguma coisa, precisas de supermercado, manda-me uma lista que eu vou fazer-te as compras. No início do confinamento, uma menina que está aqui, a Mónica Magano, que está escondida, também me ligou e me disse: eu vou ao supermercado, queres que eu te deixe alguma coisa à porta? Este cuidado em rede, isto é um círculo de mulheres orgânico. Não é? E o que eu sinto muitas vezes é que nós fazemos este trabalho em lugares fechados, porque é aqueles onde de alguma forma nos sentimos adequadas e confortáveis para fazer determinadas partilhas, para sentir determinado colo, mas quando regressamos a casa, a rede, que é o que de facto para que serve o trabalho do feminino, a rede muitas vezes não está lá. Então, talvez seja muito importante estabelecermos a rede, porque é a rede que vai ficar, não é? É super importante. E agora pegava aqui em dois lugares que a Sónia há pouquinho também falou, que acho que são fundamentais, não é? Quando tu falavas disto do, ok, mas eu trabalho isto, mas depois sinto-me tão esgotada, e volto à terra, eu volto aqui à terra, não é? Porque nós apesar de trabalharmos o feminino, continuamos a olhar para qualquer trabalho pessoal como um trabalho patriarcal, como um trabalho linear que tem de ir para ali. Não é? E quando nós vemos a ciclicidade, pois às vezes não apetece mesmo fazer nada. Pois às vezes não há meditação nem ritual que aguente. Pois às vezes eu nem consigo ouvir a mim própria e preciso é de umas pipocas e de ver uma série ou de me meter na cama. E isto também faz parte, porque os dias não são só de sol. E há dias em que nem chove, nem faz sol e só está nevoeiro e a gente não sabe muito bem o que é que há de vestir, porque a vida é assim e acontece. E eu acho que o feminino também tem a ver com esta capacidade de sustentação de tudo o que eu sou. E tudo o que eu sou abarca tudo. Abarca tudo. Este lugar de sermos boazinhas e bonitas tem de morrer de uma vez por todas, porque é um lugar patriarcal. É um lugar patriarcal e nós temos tanto de mãe cuidadora como de mulher infernal e mãe destruidora, e temos de estar atentas às necessidades de todas estas partes, porque elas existem. E finalmente, eu calmo já, a terceira parte tem a ver, eu também comecei pelo paganismo, não é? E é algo que me sustenta muito e que me diz muito. E eu lembro-me que aos 16 anos estava a ler um livro de uma bruxa de Salem, Laurie Cabot, e fiquei-me numa frase, graças a Deus que me fiquei nessa frase, que me impactou muito, porque ela dizia: nós as bruxas não acreditamos na morte, mas trememos sempre que deixamos os filhos na escola, porque não sabemos o que é que lhes vai acontecer. E eu acho que isto traz o paradoxo, não é? E traz um lugar de sabedoria, que é o facto de eu trabalhar algo não me torna acima de algo. E eu tenho de me permitir molhar e ser tocada pela vida e viver a experiência que a vida me traz e aquilo que me toca viver. Porque eu vou sempre viver, quer queira ou não, seja porque está a acontecer, seja a chapada. E esta humildade de humus, de terra, de
A vida também é isto, a vida é o obstáculo, a vida também são os dias em que não me apetece, a vida é o não saber, e outros dias até sei imenso. E os dias em que eu passo na cama porque não me consigo levantar também é um dia ao melhor das minhas capacidades, tem de vir para a dimensão do feminino. Tem de vir para a dimensão do feminino. Não nos podemos esquecer que os rituais são fantásticos porque são despertadores de consciência. Antigamente eram coisas muito orgânicas, porque se eu estou na terra, não é? E se eu cavo a terra, e se eu estou nas últimas colheitas, e se elas foram boas, é muito normal fazer uma festa e abençoar estas colheitas e agradecer à mãe aquilo que me foi dado, não é? E nós agora temos de fazer, nós agora em cidade temos de fazer esse trabalho desde um lugar muito metafórico, não é? Porque as compras estão no supermercado, a gente sabe lá se as colheitas foram boas ou más, não é? Então temos de fazer um lugar metafórico e muito psicológico do que é que eu abençoo na minha vida, nos meus acontecimentos, daquilo que me foi dado. Certo, que bom que eu tenho essa capacidade de o fazer, mas às vezes não tenho. Às vezes não tenho. E às vezes esse pouco que é o meu melhor no momento terá de chegar. Não é? E eu acho que cada vez mais o trabalhar o feminino tem de ser este lugar de rede e de compassividade. De rede e de compassividade, de fazermos o nosso melhor, com muita consciência, mas olhando para o que está à nossa volta, olhando para todos os que participam neste planeta e cuidando deles. E nós também, nós incluídas, cuidando de nós também. E quando não conseguimos cuidar de nós, nessa rede que se constrói, saber dizer eu preciso. Agora sou eu que preciso da sopa. E se calhar este é o melhor feminino que se poderá trabalhar nos tempos que correm e aquele que é mais necessário. Foi a mim que me ofereceram a sopa, porque tive muito mal. E foi algo, para mim, absolutamente fantástico, porque ninguém na minha família me ofereceu uma sopa e eu não me conseguia mexer. Grata, Carla, grata pela partilha. E sim, acho que o valor de uma sopa é inestimável, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que nós tínhamos aqui, antes de passar aqui a palavra à Margarida, também para encerrarmos este início de talks, não é, sobre o feminino. Nós tínhamos milhares de coisas para dizer, estes círculos, continuaríamos aqui horas e horas e horas a falar, desde as coisas que parecem mais superficiais até às que parecem mais profundas, mas esse também é outro lugar de desconstrução, não é? É retirarmos a hierarquia de coisas em que nos parecem que umas são mais importantes do que outras, uns trabalhos são mais importantes que outros, umas coisas parecem muito cheias de glamour e outras não servem para nada, porque isso também é uma visão iludida e muito formatada nesta norma patriarcal. Portanto, é outra desconstrução. Mas pegando naquilo que a Hélia estava a dizer, muita compaixão por este processo, porque de facto desconstruir, desaprender e voltar a lugares aos quais nós nem temos ideia do que é, porque na verdade nós não sabemos o que é, estamos só agora neste momento a construir. É uma tarefa mítica, só para dizer, para não avançar mais. Portanto, foi um enorme prazer estar aqui convosco, escutar-vos, sentir-vos e partilhar também convosco aquilo que nos vai na alma. Este é um tema que corre-nos no sangue a muitos níveis. E é um prazer enorme fazer isto contigo, Hélia, e contigo, Margarida. Muito, muito bom, muito grata. Espero ver-vos aqui nas próximas talks. Um abraço imenso a todas. Eu não vou dizer nada de muito transcendental, até porque estamos mesmo em cima da hora e porque a sensação que eu levo daqui é que ainda há muito mais perguntas do que quando começámos a conversar no início da preparação desta talk. Portanto, ainda vou com mais questões dentro de mim. Se há alguma coisa que de facto que me trouxe o trabalho, ou esta coisa de falar e sentir o feminino, é que de facto estou um bocadinho mais perto, cada vez mais perto de mim própria, e isso já é muita coisa.
De resto, só agradecer a vossa presença, terem estado aqui, as vossas partilhas, aquilo que trouxeram foi inestimável e nós gostaríamos muito, muito, muito de continuar efetivamente a conversar convosco sobre estas coisas todas e mais outras e de facto, porque há imensas coisas a falar, umas de facto muito mais importantes ou supostamente e outras muito mais corriqueiras. Para mim, hoje em dia as corriqueiras são muito mais importantes, na verdade. E agradecer-vos isso e esperar que estejam connosco também nas próximas talks que vêm por aí. Muito grata, uma excelente noite. Patrícia e Hélia, é sempre uma maravilha estar convosco. E um abraço grande a todas. Muito grata. Só duas coisinhas muito rápidas. A tal como vocês estão a ver, está a ser gravada. Não há problema, ninguém se opõe, podemos colocá-la no canal do YouTube. Ok, muito grata. E nós, exatamente porque queremos um feminino não transcendental, temos neste ciclo, vamos ter mais 4 conversas, 2 delas com 2 mulheres muito reais, não é? Que nos vão trazer uma dimensão de feminino na vida, a terceira com um homem, porque também queremos este lugar e depois fecharemos novamente as 3 e portanto se puderem estar connosco ao longo deste ciclo, porque eu acho que vamos desconstruir muito mais, vai ser muito bom. Muito, muito, muito grata. Foi um enorme prazer estar aqui. Até à próxima. Até à próxima.